Boa noite, Roberta. Então, pessoal, né, vamos já nos aproximando para a gente trabalhar com vocês. Então, para essa aula de hoje, pensando já aí que nós estamos bem próximo, né, do dia da prova, trouxe para vocês uma prova de 2025 dessa banca, cada lá no concurso de Mogeiro. Então, assim, inicialmente vocês precisam saber que ela não é uma banca difícil, tá? Não tem muitas dificuldades, não tem muitas lembranças. Talvez o que seja difícil para algumas pessoas seja a dificuldade de lembrar de alguns teóricos, mas essa dificuldade a gente consegue sanar até o dia da prova, tá bom? Então, assim, inicialmente, ela é uma banca que adora Libânio, tá? Então, se você ainda não leu Libânio ou tem dificuldade no Libânio, depois fala comigo lá no privado, que aí eu posso dar umas dicas, algumas coisas que possam otimizar aí esse tempo de aprendizagem de vocês, tá? Então, são questões bem tranquilinhas, nada muito misterioso. Então, nessa primeira questão, né, ela traz para a gente um, um fragmento do texto do Libânio. Todo mundo deve conhecer, né, os textos do Libânio. Quem não conhece, só falar que a gente faz uma recapitulação. Então, nessa questão, ela quer saber da gente, certo? Sobre a responsabilidade social da escola e dos professores. Então, nós vamos tratar com a questão da função social da escola. Então, mesmo que você não tenha lido esse texto, né, que vai tratar sobre escola e democracia, mas se você lembrar minimamente, né, do texto sobre a função da escola nas tendências pedagógicas, você vai conseguir solucionar, né? Então, ela traz para a gente aqui essa questão de pensar a questão da escola, mas também pensar a questão dos professores. Então, nesse sentido, veja o que o texto diz. A responsabilidade social da escola e dos professores é muito grande, pois cabe-lhes escolher qual concepção de vida e de sociedade deve ser trazida à consideração dos alunos e quais conteúdos e métodos lhes propiciam o domínio dos conhecimentos e a capacidade de raciocínio necessários à compreensão da realidade social e à atividade prática na profissão, na política, nos movimentos sociais. Um texto bem tranquilo. Veja que é um texto, né, que vai lembrar da gente sobre a questão lá também, que se vem também no PPP, né, que concepção de vida e que concepção de sociedade a escola quer desenvolver, né, o que é que nós vamos levar para os alunos, né, que perspectiva, que escola é essa? Então, qual é a filosofia dessa escola? O que é que essa escola pensa? Qual é o objetivo dela final, certo? E aí, ao escolher isso, nós vamos ter conteúdos, certo? Conteúdos e métodos específicos para fazer esse trabalho. Então, só tentando aqui apresentar de um grosso modo, então, se nós estamos numa escola tradicional, então, os conteúdos, eles vão ter um perfil, um tipo de perfil, né? O professor vai ser conteudista, enciclopédico, né? O aluno vai ser passivo, receptor do conhecimento, né? Os métodos, o método mais tradicional possível, né? Professor, quadro, livro, e aí o menino vai ali tentando absorver através da aula meramente expositiva, sem participação. Já se a gente vai desenvolver uma escola histórico-crítica, que é aquilo que o Libânio vai colocar, então nós vamos ter que ter a concepção de que os conteúdos devem ter serventia prática na vida do estudante. Então, veja que antes o conteúdo estava enciclopédico, agora passa a ter relação com a vida do estudante. E os métodos, né? Nós vamos ter os métodos que a gente já vê lá atrás, né? Vem o Paulo Freire com a pedagogia libertadora, depois vem a libertária, a gente chega no Libânio com a ideia de mediação pedagógica.
onde o professor vai trazer para a sala de aula os conhecimentos historicamente construídos, e a partir desses conhecimentos, né, o professor vai fazer a seleção dos conteúdos necessários à vida do estudante, e esses conteúdos, eles vão ter uma aplicabilidade prática na vida do estudante. E aí, por isso que os conhecimentos, né, têm que estar baseados nesse domínio e nessa capacidade de raciocínio para que a gente consiga compreender a realidade social, né, e a atividade prática, né, seja ela na profissão, na política ou nos movimentos sociais. Esse é o texto que ele traz e coloca para a gente aí essa direto, mais objetivo, mas como a gente está querendo aqui aprender e também absorver uma coisinha, vale a pena a gente fazer algumas digressões. Aí ele coloca para a gente 3 assertivas para a gente inferir, né? O que é inferir? Lá no português, a gente aprendeu que inferir é interpretar, é tentar compreender aquilo que está nas entrelinhas do texto que não estão explícito, tá? Então, nós vamos tentar aqui inferir. Claro que o conhecimento pedagógico ajuda, mas também um bom conhecimento da língua portuguesa vai nos ajudar. E aí, veja o que é que a gente pode inferir na assertiva 1. Para a gente desenvolver isso que o Libânio colocou em cima nesse texto, os professores precisam compreender as contradições que atravessam a nossa sociedade e precisam acreditar que as relações sociais existentes na sociedade não são estáticas. Aí você diz sim ou não. Na 2, na sociedade de classes, os trabalhadores não têm liberdade para formular objetivos e meios do processo educativo, alinhados com as lutas pela transformação do sistema de relações sociais vigentes. E a assertiva 3, ele diz para a gente que o reconhecimento do papel político do trabalho docente implica a compreensão e a luta pela modificação das relações de poder. Aí, veja, ele vai trazer para a gente aqui um gabarito, onde a gente vai ter que dizer qual é a alternativa que está correta. Apenas 1 e 3, apenas 2, apenas 3, apenas 1, ou 2 e 3, tá? E aí, quando nós vamos fazer essa leitura, né, nós vamos prestar bastante atenção, porque nós vamos ter que voltar lá na questão, para a gente agora fazer esse papel de eliminar, né, o que possivelmente aí esteja errado. Então, vamos lá. Voltando para a questão 1 e fazendo a reflexão. Os professores precisam compreender as contradições que atravessam a nossa sociedade? Sim ou não? Primeiro período aqui, né, a gente consegue perceber que sim, né? Os professores, nós temos sim que ter essa visão para desenvolver dentro de sala de aula e mostrar aos nossos alunos as contradições que a sociedade tem. Ponto. Os professores precisam acreditar que as relações sociais existentes nas sociedades não são estáticas, sim ou não? O que é que vocês podem contribuir sobre esse segundo período aqui? Né? Porque a gente tira a conjunção e fica só o período. Alguém pode dizer alguma coisa? Eu gosto que vocês interajam, viu? Quem já vem com a gente aí já sabe que eu gosto sempre que vocês falem para a gente ver como é que vocês estão pensando. Tá igual aqueles filmes de terror. Tem alguém aí, né? Então, veja, a gente precisa compreender as contradições. Quando a gente está falando em contradição, né? O que é que o professor está querendo dizer, gente? A gente precisa entender que, quando a gente fala em contradições, né? As contradições da sociedade. Por exemplo, nós estamos numa sociedade capitalista, então nós vamos ter a burguesia e o proletariado. Nós vamos ter os ricos e os pobres. Nós vamos ter os que mandam e os que obedecem. Nós vamos ter a escola pública e a escola privada, certo? Nós vamos ter o patrão
e os trabalhadores, e por aí vai, essas contradições todas que nós vamos encontrando na sociedade, tá? Então, o professor, ele precisa compreender isso, ele precisa compreender, sobretudo que nós estamos tratando ali de um texto do Libânio, então nós estamos pensando numa educação que ela é crítico-social. Então, para que o aluno desenvolva a criticidade, o professor precisa ter essa habilidade, né? E o professor, ele precisa acreditar que as relações sociais existentes na sociedade, elas não são estáticas. A gente precisa acreditar nisso. Não. O não, sim ou não. O texto, já que não estou conseguindo ver vocês participarem, né? E aí a gente precisa andar. Então, o final do texto, que diz que o professor precisa acreditar que as relações sociais, elas não são estáticas, a questão é falsa, tá? Por quê? O papel da educação é fazer a transformação do status quo, ou seja, é fazer a transformação da realidade. E aí o professor ele precisa ter em mente que as relações sociais, elas não devem ser estáticas, mas elas devem ser transformadas. Por isso que nós, professores, nós buscamos a transformação sociedade, tá bem? E aí a gente vai seguindo e a gente vai tentando entender isso aqui. Mas eu estou querendo perguntar a vocês em relação à questão. Eu estou fazendo a explicação do texto, que aí no dia da prova isso pode ficar confuso. Por isso que eu estou insistindo que vocês respondam, né? E aí a gente, como professor, veja o que é que diz o texto. E os professores precisam acreditar que as relações sociais não são estáticas? Sim, porque o professor precisa buscar a transformação. E aí a gente tem que ter cuidado, porque eles estão dizendo que a gente precisa acreditar. Veja que a questão ela não está sendo taxativa e que ela não está. Isso é uma pegadinha. Tá? Muita gente iria cair, porque como a gente. Ah, mas a sociedade ela não deve ser estática, ela deve ser transformada. Então, por não ter estática, a gente já vai automaticamente dizer que a questão é errada. Mas a gente precisa ler como ela está escrita, tá? Eu preciso acreditar aqui nas contradições que atravessam a sociedade, e eu também, como professor, eu tenho que acreditar que as relações, elas não são estáticas para que, enquanto educador, enquanto professor, enquanto aquele que transforma o mundo, eu seja capaz de transformar a realidade. Aí a ela fica certa, porque ela tem uma pegadinha, tá bom? Vou só aqui pegar um material aqui e já venho. Dou um minutinho, bem rápido.
Pronto, gente, voltei. Fui pegar o meu carregador do computador, que eu esqueci do trabalho ali. Aí pedi para um colega trazer. O professor esquece, está esquecendo tudo, viu? Tirou da visão, está esquecendo. Só não esquece a alma porque é no corpo. E aí, senão o computador já vai pedir socorro. Mas voltando, né? Então, essa assertiva, ela tem uma pegadinha, gente. Então, tem que ter bastante atenção com essa banca, porque ela não é difícil, mas ela gosta de pegadinhas. Então, esse preciso acreditar. Então, a gente precisa acreditar que as relações existentes na sociedade não são estáticas, estão corretas, tá? Então, a número 1, ela é verdadeira. Agora, veja na 2. Na sociedade de classes, ou seja, na visão de Marx, na visão de Paulo Freire, nessa sociedade dividida entre burguesia e proletariado, os trabalhadores eles não têm liberdade para formular objetivos e meios do processo educativo alinhados com as lutas pela transformação do sistema de relações sociais vigentes. Essa questão, ela é certa ou ela é falsa? O que é que vocês acham? Tá certa, né? Isso, ela está certa. E aí depois a gente vai chegar num problema do gabarito dessa questão, mas vamos lá, né? Então ela está certa porque, claro, se eu estou trabalhando, eu não tenho tempo para pensar, eu não tenho tempo para gestar nada, e aí todo mundo que está no campo produtivo acaba sendo engolido, né, pelas relações sociais vigentes, né? E a 3, né? O reconhecimento do papel político do trabalho docente implica a compreensão e a luta pela modificação das relações de poder. Isso está certo ou está errado? O reconhecimento do papel político do trabalho docente, ou seja, a nossa prática pedagógica, ela implica a compreensão e a luta pela modificação das relações de poder. E aí, o que é que vocês acham? E aí, Roberta, o que é que você acha? Está certo? Está errado também? Eu vou perguntando a vocês, porque a gente vai digerindo, tá? As questões direitinho, né? Se a gente voltar lá na questão, e aí a gente vai ver aqui, né? Que agora a gente já, inicialmente a gente disse que a um poderia estar errado. A 2 o texto vem bem redondinho, bem bonitinho, né? E essa 3 o reconhecimento o nosso papel político implica a compreensão e a luta pela modificação das relações de poder, sim, porque a gente acabou de dizer isso pela questão 1, né, que o professor precisa buscar a transformação da sociedade. E para transformar a sociedade, isso tem implicitamente as relações de poder, tá? Aí aqui no gabarito, né, tem a letra A, B, C, D e E. Então, nós temos apenas 1 e 3, 2, 3, 1 e 2 e 3. E aí, o que é que vocês acham? Qual seria o gabarito, né? Se a gente fez aqui uma leitura, né, inicial, pela nossa leitura inicial, todas estão corretas, tá? Mas aí a gente precisa observar na pegadinha lá de cima, que faz a questão ficar correta, mas que ao mesmo tempo faz por onde a gente observar, né? Observar que a 2 e a 3 elas também estão corretas, certo? E aí, por incrível que pareça, né, e aí eu vou explicar a vocês que isso pode acontecer com vocês, tá? A banca, ela traz para a gente dizendo que a resposta é a letra A, que é apenas a 1 e a 3, elas estão corretas, tá? E aí a gente sofre um problema, porque se a 1 estão correta, então qual seria o erro da 2? Liberdade para o sistema também tem.
questão nunca. Letra A. E aí eu vou explicar. Não vou. Não, deixa eu separar, vocês estão reclamando da internet, deixa eu olhar aqui como é que está a minha conexão, para ajudar vocês, tá? Vou ver aqui direitinho para a gente ficar bem. Esse é o horário de pico da internet, né? Então a gente sempre pode ser surpreendido com essas baixas. Melhorou o áudio para vocês? Melhorou, professor. Aqui tá ok, Bom, retornou ao normal. obrigado. Obrigado, viu, Silvana? Então, como eu estava explicando para vocês, né? A banca, ela só colocou que duas estaria correta. Na minha concepção, e aí caberia um recurso, né? As três assertivas, elas estariam verdadeiras. Porém, no gabarito da banca, ela só considerou a 1 e a 3. E está lá no gabarito definitivo. Observação atenta, a gente consegue ver que todas as três elas estão corretas. Que o professor ele precisa acreditar, certo? Que, né, como está aqui posto na questão, precisa acreditar, né, que as relações existentes na sociedade, elas não são estáticas, porque se a gente acreditar que elas são estáticas, a educação ela não vai fazer o seu trabalho, a educação ela não vai agir. A gente sabe que os trabalhadores, a classe trabalhadora, ela não formula objetivos. Trabalhando vai formular o objetivo de processo educativo. Essas pessoas, elas estão exclusas, né, desse processo de participação, porque o tempo que elas poderiam dedicar a contribuir com esses objetivos, esses meios do processo educativo, eles estão lá subordinados ao tempo do trabalho. E no 3, o papel político da educação reside, sim, na compreensão, certo? Né? E na luta pela modificação das relações de poder, certo? E aí a gente precisa observar isso. Essa questão tem esse perigo, tá? E aí, no dia, se acontecer com vocês, professor, você vê aqui uma questão muito estranha, queria que o senhor desse uma olhada para ver se cabe um recurso, nós estamos aqui para isso, tá? Então, eu observo que as três, né, as três, elas estão, né, corretas sim, né, e a gente precisa observar isso. Mas aqui, a nível de gabarito da banca, ela só considerou a letra A. E aí caberia aqui um recurso para justificar essa questão. Então, eu fiz essas grandes digressões para que vocês entendessem esse processo. Ficou confuso na cabeça de alguém? Se ficou, pode falar, professor, explique de novo, não entendi, certo? Levem dinheiro para casa, não leve dúvidas. Então, se alguém ficou com dúvida, pode falar. Vou subir aqui mais um pouco para ficar melhor da gente ver ali a questão. E aí vocês também me olhar e olhar para vocês. Então, nessa questão 27, né? Na 26, alguém ficou com dúvida? Posso continuar? Jantar direitinho, porque estão tão caladinhos, que o meu quinto ano hoje de tarde, quase que eu ficava sem voz. Mas vamos lá, né? Então, o planejamento da escola, pronto, uma questão de planejamento. Quem está, professor, qual teórico que essa banca está usando aí no plano de fundo?
que é que o senhor observou para a gente? Libânio. Professor, mas só vê Libânio, é? Não, gente, não é que eu só vejo Libânio, é porque é o que a banca colocou lá, tá? E é o que o texto que ela traz é um texto bem parecido com o texto do nosso amigo Libânio. Então, o planejamento da escola. O planejamento da escola, qual é o nome desse documento? Vocês lembram qual é o nome desse documento, do planejamento da escola? O PPP? O PPP, tá? Então, a gente vai falar do PPP. Ele segue uma metodologia que denota a visão de poder subjacente às práticas educativas. O planejamento participativo. Quando a gente fala de modelo de planejamento participativo, nós estamos falando de gestão democrática, tá? Então, se você não lembrar do danado planejamento participativo, mas lembra da gestão democrática que você consegue chegar na resposta. Então, seguindo esse modelo de planejamento, a execução do plano, ela é imposta? Vocês sabem que ela não pode ser imposta, né? Então, a letra A já cai por terra. A execução do plano, ela é coletiva, colaborativa, com a participação de todos. B, na preparação e elaboração do plano, a participação é nula? Claro que não, o nome já diz um planejamento participativo, então precisa que todos participem. Na letra C, a participação é realizada sobre a forma de consenso. É consensual, a gente entra, é um consenso, a gente vai, as pessoas que estão ali vão entrar num consenso, e aí segura essa letra que ela pode ser uma pegadinha. A participação é resultado de uma negociação, ou seja, as pessoas estão negociando alguma coisa ali, é um comércio. Então, essas palavras podem deixar confuso. E na letra E, o poder é exercido como um serviço, e a gestão do plano é chamada de autogestão. E aí, o que é que vocês observam nessa questão? Qual seria agora a resposta? A gente já eliminou a A e a B. Ficou C, D e E. Então, para vocês aqui, qual seria a resposta? Rose já respondeu aqui, letra E. Mas alguém pode contribuir, ajudar a nossa amiga Rose, para ela não ficar aqui sozinha falando a bichinha. Bora lá participar. Roberta disse também que é a letra E. Quem mais pode contribuir? Nós temos bastante gente aqui nessa aula. Né? Então, né? Então, no planejamento participativo da escola, quem realiza é a própria escola. Então, se é a própria escola que realiza, nós estamos diante de que tipo de participação? De um consenso, de uma negociação, ou do poder exercício como um serviço, e a gestão do plano é chamada de autogestão. Então, aqui muita gente pode dizer que é um consenso. Não, porque a gente entra num consenso, né? Na democracia é consensual. Não, não. Não é consenso. A gente não está, né, discutindo nada nessa questão. Que é resultado de uma negociação. Não, a gente não está negociando, tá? Então, a educação ela não está negociando nada. As questões elas vão ser colocadas, né, para serem deliberadas, para serem consultadas. Então, quando nós estamos diante de todos os membros da comunidade escolar, nós nem estamos buscando um consenso, nem mesmo estamos buscando uma negociação, tá? O que está ali em jogo é essa questão que a letra E coloca para a gente, como Rose e Roberta colocaram, de que o poder é exercido como um serviço. Então, o poder é o serviço, estamos lá todos a servir, né? E aí a gestão do plano, que é do próprio PPP, ele se dá por uma autogestão, porque os próprios sujeitos da escola, que fazem a escola, estão na escola, vão desenvolver o planejamento da própria escola. E aí nós temos aqui a ideia de uma autogestão, tá bom? Tranquilo? Com alguma dúvida?
Se ficou dúvida, é só falar, professor, estou com dúvida, não entendi. E aí, claro, né? Dos documentos legais, qual documento legal que a banca vai trazer com muita força? LDB, tá? Então, LDB é o documento aí central da banca, da ápice. E aí vocês podem dizer assim, professor, eu vou estudar o quê da LDB? Vou estudar tudo, é? Eu sempre deixo a dica para todo mundo, né? Que estude, que saiba bem, pelo menos do 1 ao 60. Mas aqui ela vai trazer um artigo que está bem mais para lá, né? Que é o artigo que faz o artigo 61, o artigo 62, que vai tratar da formação. Mas aí você, tendo uma boa leitura da LDB do 1 ao 60, você consegue garantir o fechamento dessa prova. E aí, veja, o que é que ele diz? Que a escola inclusiva, protagonizada a partir da LDB, está a demandar dos professores um perfil e formação, né? Então, a nossa LDB, ela diz qual é o perfil de professor que ela precisa, mas ela também diz para nós, né, que tipo de formação é que esse professor precisa ter. E aí nós vamos ter formação na área de pedagogia, formação na área das ciências humanas e sociais, um professor que administre sua própria formação, atualizando-a permanentemente, independente da área de formação escolhida, formação na área tecnológica com perfil refinado ou com larga experiência na área da educação especial. O que é que vocês podem pensar daí, né? Mesmo sem estar citando o artigo da lei, né? Qual é o tipo de professor, qual é o perfil do professor e de formação que nós precisamos para as nossas escolas públicas hoje no Brasil? E aí vocês vão sugerir aí, né? Fico sempre esperando a participação de vocês. O que é que vocês sugerem? Eu fico esperando vocês falar, viu? Então, veja. Chutaria a letra B? Aí vamos lá, Rose. Vamos pensar, tia Rose. Tia Rose, a senhora, se passar para a professora dos anos iniciais, que eu não sei nem qual é a sua formação, que eu estou perguntando, mas vamos supor que a senhora vai ser professora dos anos iniciais. A senhora só tem que ter perfil e só ser formada em ciências humanas e sociais? Aí a senhora vai sempre por essa compreensão, tá? É, na educação básica, tia Roberta, nós temos todos os professores da educação básica, desde o berçário lá na creche até o ensino médio, todo mundo é formado só em pedagogia? Aí, tia Roberta, tem que pensar assim, porque é uma pegadinha, tá? Tá bem? Porque nós vamos ter os pedagogos, né? Por exemplo, eu sou formado em pedagogia, mas eu também tenho filosofia, tá? Então, eu tenho tanto uma formação geral, pedagogia, além de ter o magistério, a escola normal, mas também eu tenho filosofia, que me habilita para o ensino médio, tá? Porém, lá no F2, nós temos o professor de português, professor de matemática, de ciência, e por aí vai, todo mundo com habilitação específica, tá? Então, se você pensar dessa forma, você já elimina tanto a letra A quanto a letra B, tá? E aí vamos, né? Vamos pensando, vamos caminhando, né? Vamos lá, tia Silvana. Aí, tia Silvana está colocando aqui para a gente a possibilidade de ser a letra C, né? Aí, veja, na letra E, diz que o professor tem que ter larga experiência na área da educação especial. Todo professor tem experiência na educação especial e ele é obrigado a ter experiência na educação especial? Não, tá? Eu, por exemplo, dos meus 20 alunos, eu tenho 6 especiais, mas eu sou obrigado a ter larga experiência na educação especial? Não.
Eu preciso buscar esse conhecimento para tratar com meus alunos sobre aquela realidade, tá? E na letra D, o professor tem que ter formação na área tecnológica com perfil refinado, ou seja, você tem que ser um expert nas tecnologias, porque lá na tua escola, quando chegar, vai ter um quadro digital, vai ter um computador, vai ter internet, vai ter nem internet, é uma intranet para você usar, né? E a gente sabe que a realidade não é essa. A escola pública, muitas vezes, mal tem o quadro para a gente escrever, tá? A gente vai precisar ter conhecimento tecnológico, sim, mas não precisa ser refinado, tá bom? E aí sobra a letra C, que é o que a LDB coloca para a gente, que a gente precisa de um professor que ele administre sua própria formação. Não é porque eu sou licenciado em pedagogia que eu sei de tudo, eu não preciso aprender mais, eu não vou saber mais de nada. Essas coordenadoras pedagógicas, essa Secretaria da Educação tá louca, me botando para estudar de novo, tá? Então, o professor, ele precisa administrar a sua formação, ele precisa se atualizar permanentemente, tá? Então, por isso que nós temos que estudar sempre, continuar estudando, fazendo as pós, os cursos de formação continuada, independente da área de formação escolhida. Não importa se eu sou um professor generalista, um professor formado em pedagogia, ou se eu sou um professor especialista, com uma licenciatura específica. Eu preciso estar em formação permanente na minha área de conhecimento e sobre as dificuldades que os meus alunos têm para poder ofertar um trabalho de qualidade. Tá bom? E aí sobra para a gente a letra C. Tranquila nessa questão? No dia vai todo mundo tirar Não, 10. professor, não é tranquila, não. Não? Não gostou não dela, Muito não? confuso, eu tô achando muito. Porque ela é como a colega está dizendo, ela é confusa. Aí vocês... Pela questão do professor ter que administrar a sua própria formação, olhando pela forma que o senhor olhou, agora dá para entender. Realmente, a gente precisa, sim, continuar, né, com formações, que a gente tem que ter essa troca de ideias. Sim. E quando ela fala de independente, ela deixa a gente um pouco com a pulga atrás da orelha. É porque é independente da área de formação, né? Então, por exemplo, se eu quero me atualizar em educação especial, eu posso me atualizar. Mas se eu quiser me atualizar em tecnologia, eu também posso, tá? E aí o professor, ele que vai fazer essa atualização, porque não é preciso a gente esperar que a Secretaria da Educação diga que formação continuada eu tenho que fazer. Então, por exemplo, se eu estou hoje lá na pré-escola, então hoje o papel da pré-escola é trabalhar o método fônico, né? O método da boquinha e das condições pré-alfabéticas, né? Então, eu tenho esse domínio, eu sei fazer isso. Então, se você for hoje para uma pré-escola, eu saberia fazer isso. Então, se a gente não sabe, a gente vai ter que aprender, a gente vai ter que estudar. Mas você vai ter que estar, ao mesmo tempo, fazendo e estudando, porque você vai estar lá na turma, né? E se eu for para o primeiro e segundo ano, eu sou um alfabetizador, eu me considero um professor alfabetizador, eu sei alfabetizar, eu domino os métodos de alfabetização, porque o MEC diz que o melhor método hoje é o método fônico, mas talvez na visão de vocês não seja, pode ser o tradicional, pode ser o global, pode ser o analítico, né? E aí cada professor vai ter o seu perfil de trabalho, mas ele vai precisar escolher. E aquele professor que está no quinto ano, que tem que ser um professor que domina todos os conteúdos, que tem um bom conhecimento, né? Porque, por exemplo, matemática hoje no quinto ano tem estatística e probabilidade. Então, será que eu sei fazer isso aqui com o meu aluno? Será que eu sei medir a escala de um mapa com o meu aluno? Então, essas dificuldades nós, professores, vamos ter ao decorrer da caminhada, e o professor ele precisa ter essa clareza, tá certo? E aí, por isso que a questão coloca como independente. É o professor que faz isso, e é ele que escolhe, né? Independente da área que ele quer se atualizar, ou da área que ele está atuando. E a banca, o papel, vocês têm que lembrar, uma coisa que eu lembro muito a todo mundo, eu faço questão de dizer, tá? Lá na escola, nós fazemos a prova dos nossos alunos para eles acertar. Esse é o nosso papel, a gente já faz uma questão com o intuito do nosso aluno acertar. Quando eu ou qualquer outra pessoa é paga para fazer uma questão de concurso, o nosso papel é fazer uma questão que vocês errem, tá? Então, a questão está confusa, está maravilhosa, porque o papel do examinador é confundir a cabeça do candidato. Então, se ele consegue confundir a minha cabeça e a sua cabeça, ele cumpriu o trabalho dele,
E aí vocês vão sempre por esse caminho. O papel do examinador é confundir minha cabeça. Então, quando a gente pegar o texto, é tentar ser mais esperto do que ele e ir olhando ali os termos e os chaves que vão nos ajudar a encontrar o erro da questão. Aí vamos lá, na questão 29, sobre a Declaração de Salamanca, né? Vai trabalhar sobre a educação especial inclusiva, você já está sabendo disso, que é a Declaração de Salamanca, né? E aí, esse texto de Salamanca, ele não é muito explorado nos concursos, não. Uma vez ou outra ele cai, que fica todo mundo preso aos artigos da LDB e todo mundo só girando em torno daquilo, né? Preferencialmente sala de aula. E aí, quando esse texto cai, a gente tem que ter alguns cuidados, tá? Precisa ter algumas observações, que é para não se deixar levar, né, pelo examinador, né? Que o danado foi pago para nos enganar. E aí a gente tem que prestar atenção se ele não vai nos enganar. Então, veja, a Declaração de Salamanca, né, um texto da Unesco de 1994, é considerado um marco para a educação inclusiva. Por quê? Então, por que esse documento é importante? Porque ele institui as classes de educação especial para o atendimento de pessoas com deficiência. Então, eu sei, professor, mas eu não li o texto, como é que eu sei? Só você olhar para a realidade. Existem classes específicas da educação especial para o atendimento de pessoas com deficiência. A gente pode fazer isso, a gente pode criar uma sala só de estudantes com deficiência perante os documentos legais de hoje. Não, né, Roberto? A gente não pode, porque isso vai ser lido como segregação social. E aí, a letra A já vai embora. Você tem que começar a pensar, tá? Na letra B, foi a partir dela que a política de educação inclusiva começou a ser divulgada e adotada por diferentes sistemas educacionais do mundo todo? Sim ou não? Texto bonito, né? O texto está bonito, bem coerente. Parece. Segura ela, vamos ler a outra, porque a gente não pode perder a questão por afobamento. A resposta é essa, aí não quer ler as outras, às vezes tem uma outra ali mais bem trabalhada e a gente perde a questão. Nunca façam isso. Mesmo sabendo qual é a resposta, tenha de certeza, mas lê todas, para não correr o risco de errar. Na C, defender o paradigma de integração de pessoas com deficiência à escola comum. Defender o paradigma de integração de pessoas com deficiência à escola comum. Um paradigma? Aí veja que a banca já começa a jogar com a gente. O examinador já começa a mexer com os neurônios. A palavra paradigma vai gerar dúvida. Né? Olha aí, Roberto. Então, paradigma. Segura. A Declaração de Salamanca é um tratado que aborda exclusivamente a educação de pessoas com deficiência? Não. Não é exclusivo das pessoas com deficiência. É sobre a educação inclusiva. Educação inclusiva não é só para pessoas com deficiência, é para todos. É para aquele aluno que tem déficit de aprendizagem, é para aquele aluno que está em situação de vulnerabilidade social, é para aquele aluno que está em situação de exclusão social, e aí você já vai eliminando, tá? E o exclusivamente, né, Roberta? Esse advérbio nem sempre está correto. E aí, prestem atenção nos advérbios, nas preposições e nas conjunções, que são pegadinhas. E na letra E, corrobora a tese de que não são todos os alunos com deficiência que têm possibilidade de escolarização. Meu Deus, a questão saiu já dizendo que ninguém aprende, né? E já saiu eliminando tudo. E aí, se a gente observar, a letra A foi embora, a D foi embora e a E ficou B e C. E aí, veja, defender o paradigma de integração de pessoas com deficiência à escola comum é um paradigma. Gente, a gente tem que primeiro entender, lembrar, né? E é muito importante, e aí eu vou dizer sempre para vocês que estão estudando para concurso. Surgiu uma palavra que nos deixa em dúvida, você tem que recorrer ao dicionário, tá? Então, o que é um paradigma? Paradigma é algo que é um modelo, certo? É um conjunto, né, um modelo de alguma coisa para alguma coisa. Então, a educação, inclusive, ela é um modelo. Então, a gente já sabe que não é um modelo. E aí, quando a gente vai para a letra B,
foi a partir dela que a política de educação inclusiva começou a ser divulgada e adotada por diferentes sistemas educacionais do mundo. A letra B. Às vezes, professor, mas na hora da prova a gente não tem um dicionário. Como é que a gente encontra a resposta? Você tem que ir pelaquela resposta que está mais clara, que traz mais elementos evidentes. E aí vocês sabem que, né, todo mundo aqui que é professor, ou que pelo menos é estudante, essa questão de lutar pelos direitos das pessoas com deficiência ainda é um assunto muito novo. Então, 1994, minha idade, 31 anos, né? Então, é uma discussão nova. Então, mesmo lá em 94, já tendo essa discussão da educação inclusiva, né? Incluir as pessoas na escola ainda é muito jovem. Nossa Constituição é de 1988. Então, a escola pública surgiu quando? Em 1988, né? A ideia de universalizar uma educação para todos ainda é muito jovem, né? Então, se a educação básica em si já é algo jovem, imagine a educação inclusiva, mais jovem ainda. E ainda hoje, em 2025, 31 anos depois desse texto, nós ainda encontramos muitas barreiras para trabalhar com as pessoas dentro da educação inclusiva e também dentro da educação especial, tá? A educação inclusiva é para todos, né? Sem distinção de cor, de raça, de sexo, de etnia, né? E trabalhar com as pessoas com deficiência, hoje, cada dia tem ficado mais desafiador, porque todos os dias a gente recebe alunos com laudos, com os seus mais diferentes, né? Suas diferentes patologias, seus diferentes transtornos, e o professor precisa ali trabalhar. Mas aí fica para a gente a resposta, a letra B. E aí vamos continuar, tá? Vamos agora para a questão de número 30. E aí, algumas pessoas que estão aqui na aula, acho que já assistiram aulas comigo, tá? Os que estão assistindo pela primeira vez, só me justificando, eu gosto muito, assim, de esmiuçar a questão, que é para que vocês, quando forem fazer a prova, vocês não se surpreendam com algumas questões, tá? Que a questão ela fique clara, que ela fique transparente, a partir da discussão do texto. Porque lá no dia vocês vão lembrar de mim. Na hora da dúvida, vocês vão lembrar, eita, o professor disse isso. Aí vocês conseguem encontrar a resposta. Nesta questão 30, ele vai dizer assim, que as formas de ensinar sofreram alterações ao longo dos tempos, em função de diferentes concepções acerca do ensinar e do aprender. No contexto das abordagens de ensino, a abordagem... Então, quando a gente está falando de uma abordagem humanista, nós vamos ter que tentar encontrar, né, o que é que o humanismo trouxe para a gente, né, ali na sua construção, de o que é que a gente deve ensinar e o que é que o nosso aluno vai aprender dentro do humanismo. Então, você pode dizer assim, meu Deus, o que é isso? Não lembro. Né? Essas são as abordagens de ensino, tá? Nós vamos ter vários tipos de abordagem, entre uma delas é a humanista. E aí, o que é que esse texto vai colocar? Nós vamos procurar aí, né, a tese, né? O que é que o humanismo está buscando. Então, vamos ler aqui a letra A. O ensino deve privilegiar a variedade e a quantidade de noções, conceitos e informações. Vocês acham que, numa visão humanista, a escola vai privilegiar, a escola vai ter alguma coisa que vai ter privilégio para ser ali desenvolvido, né? E aí fica aí essa questão do privilégio, né? A gente sabe que na educação nada é privilegiado, né? As coisas elas são escolhidas, né? A gente vai fazer ali uma escolha. Na letra B, a sistematização dos conhecimentos de forma acabada deve ser a única preocupação do professor, ou seja, só aqueles conhecimentos que estão consolidados de forma acabada é a única preocupação do professor. O professor só tem essa única preocupação na escola? Certamente que não, né? A gente sabe que não. Os comportamentos esperados dos alunos são instalados e mantidos por condicionantes e reforços arbitrários, tais como elogios, notas e prêmios.
Então, numa visão humanista, os alunos são controlados dessa forma, né? Os alunos são colocados dentro dessa visão. Na letra D, o ensino está centrado na pessoa, o que implica orientar o aluno para a sua própria experiência, para que, desta forma, possa estruturar-se e agir, né? Veja que aqui, né, os comportamentos na C, eles estão condicionados e reforçados, né, de forma arbitrária, ou seja, o aluno vai receber a ordem, né? Aqui, o aluno, né, a pessoa, né, é quem orienta, né, a sua própria experiência. O aluno, ele orienta a sua própria experiência, né? Isso numa visão aí, como ele está colocando. E na letra E, ele vai dizer que os jogos, leituras, visitas, excursões e trabalhos em equipe são as atividades essenciais para que o aluno aprenda. Então, jogar, ler, visitar e passear e trabalhar em equipe são atividades essenciais para que o aluno aprenda. Somente essas são essenciais. E aí você precisa, né, fazer essa reflexão. E aí a gente fez a leitura de todas as questões, né? A gente acabou de ler aí todas as assertivas e precisamos encontrar, né? Precisamos encontrar nessa questão, né? O que é que está errado, né? Quando a gente fala, né, de uma educação humanista, de uma abordagem humanista de ensino, a gente está falando de quem, gente? Quais são os teóricos de que a gente tem que lembrar? Vocês que estão aí estudando, vocês sabem quais são os teóricos que a gente precisa lembrar para na hora da prova a gente matar a charada? Estou esperando vocês falarem, né? Então, gente, numa visão Professor, humanista, a gente vai... Sim, eu queria lembrar de todos, mas eu acho que lembrando de Paulo Freire, Karl Marx e Valon já vai um bom caminho, viu? vamos lá. Você falou Karl Marx, né? Então, nós vamos lembrar do materialismo histórico dialético, tá? Quando falar de materialismo histórico, luta de classes, burguesia, proletariado, aí você lembra dele e você lembra do Paulo Freire. Vai dar certo. Quando a gente lembra do Valon, o Valon é da afetividade, do emocional, do socioemocional. Essa questão, ela está falando do humanismo. E a gente vai ter que, isso, Silvana, a gente vai ter que lembrar do Carl Rogers, tá? A gente vai ter que lembrar do Carl Rogers, porque é ele que vai trazer na psicologia da educação essa visão para a gente. E aí, lá na visão do Carl Rogers, né, aí a gente vai ter um grupinho, né, um grupinho dos danados. Nós vamos ter o Carl Rogers e nós vamos ter o Dewey, né, o John Dewey, ou alguém vamos ler diferente, tá? Vou escrever aqui para vocês. O John. Deixa eu só corrigir. A gente vai ter o Dewey. John Dewey. Então, assim, no humanismo, né, nós vamos ter a ideia de que o aluno é quem constrói o seu conhecimento. E aí vocês vão lembrar de uma outra corrente que vai ajudar vocês a sair da culatra. Que ela jogou o humanismo para não botar a palavra construtivismo, que é para confundir a cabeça da gente mesmo, né? Então, vocês lembram, a visão humanista é uma visão construtivista. E aí, nós vamos ter a ideia de que o aluno, ele está no centro, o aluno é que está no centro, e é esse mesmo aluno, né,
que vai orientar a sua experiência, é ele que vai guiar a sua própria experiência, fazer as suas próprias escolhas, e a partir desse caminhar, dessas escolhas, dessa experiência do fazer fazendo, é que ele vai estruturar-se e que ele vai agir. Tá bom? E aí a gente, na letra A, a gente não tem ideia de privilégio no humanismo, né? O professor ele não está preocupado com essa forma acabada, porque o professor, na visão humanista, ele entra nessa mediação para conduzir o aluno para que ele faça suas próprias escolhas, para que ele construa suas próprias experiências. E nós não vamos ter os jogos como atividades essenciais, nós vamos ter só leitura, só visita, só discussões, nós vamos ter outras coisas também, tá certo? E aí a gente precisa lembrar disso. A banca usou a abordagem humanista para confundir nossa cabeça. Mas aí, se eu lembrar do Carl Rogers, eu respondo. Se eu lembrar do Dewey, eu respondo. Se eu não lembrar nem do Carl Rogers, nem do Dewey, porque eu não estudei psicologia, mas lembra do construtivismo que você acha a resposta. Tá bem? E aí todo mundo se dá bem na hora da prova. Alguém ficou com dúvida? Eu estou caminhando para questão 31 já, tá bom? Essa questão 31, né? Outra questão, ela adora esse estilo, né? Ela vai trazer um texto do Maceto, e a gente vai prestar atenção aqui. Os objetivos de ensino orientam o professor para selecionar o conteúdo, escolher as estratégias de ensino e elaborar o processo de avaliação. Encontram-se algumas características dos objetivos apontadas pelo educador Marcos Tarcísio Maceto. O professor nunca leu esse homem, a oportunidade é agora. Nunca leu, você vai ter que buscar saber quem é esse cara, porque essa prova de 2025 tem possibilidade do Maceto ser citado na prova de vocês? Com certeza. A banca vai querer colocar Maceto na prova? Vai. E aí, se você não leu, você fica para trás. E aí a gente tem que buscar ler. E aí aqui ele vai tratar dos objetivos, tá? E ele vai dizer o quê? A seguir encontram-se algumas características sobre os objetivos, né? Então, assim, nós vamos ensinar, e aí a gente precisa escolher o conteúdo e escolher as estratégias. Então, que característica a gente vai levar em consideração? Que o realismo é a característica do objetivo, que aponta verdadeiramente as necessidades, carências e expectativas do aprendiz e da comunidade em seu processo histórico. 2, que os objetivos específicos referem-se a aspectos mais simples, mais concretos, alcançáveis em menos tempo. Ou 3, que a viabilidade é uma característica indesejável em um objetivo. E aí a gente tem as assertivas, né? Apenas 2, 2 e 3, 1 e 2, 1 e 3. E aí, se vocês analisarem essa questão, qual seria aí a resposta? Se a gente observar aqui, a viabilidade, quando a gente vai ensinar alguma coisa, precisa ser viável, precisa ter viabilidade, certamente. Então, aqui está dizendo que a viabilidade ela é indesejável. Então, se ela é indesejável, essa questão está errada. A gente precisa que ela seja desejável, tá? E aí você já elimina. Nunca li Maceto, mas só em você lembrar disso, você já responde, certo? Não precisa ficar nervoso, nervosa, é só parar e observar as palavras, tá? Os objetivos específicos, eles referem-se a aspectos mais simples. Quando a gente vai montar o plano de aula, não tem o objetivo geral e o objetivo específico? Então, o objetivo específico, né? O objetivo específico, ele é algo mais simples ou ele é algo mais complexo? Eu acho que mais simples, professor. Mais simples, né? Por quê? Por exemplo, os objetivos específicos, eles são sua metodologia.
Eles que vão dizer como você vai desenvolver ali uma aula. Então, se você vai, se ele tem lá um objetivo geral, os seus objetivos específicos, eles são sua metodologia, eles são os aspectos mais simples que vão conduzir ao alcance do objetivo geral. Se você não seguir os específicos, você não vai alcançar os objetivos geral. E aí eles vão precisar ser concretos? Com certeza. Eles têm que ser alcançáveis em menor tempo? Sim, porque eu vou aplicar o primeiro objetivo específico, depois o segundo, depois o terceiro, e se tiver outros, assim sucessivamente. E aí eles vão ter um tempo menor, né, de execução, para que a gente possa, sim, atingir o objetivo geral. Aí a 2 está correta, né? Quando a gente vai ensinar o objetivo do conteúdo, ele tem que ser real, gente. Ele só usou a palavra aí, realismo, para... Aí a gente diz, meu Deus, tem aula de arte, que eu tenho que lembrar de realismo, né? Mas o realismo aqui está aplicado à ideia de realidade, certo? Do contexto do aluno, da vivência do aluno, da experiência do aluno. Então, ele tem que ter a característica de realismo, né? Que vai trazer o objetivo que aponta verdadeiramente às necessidades. Aí você, eita, lembrei de Libânio, o conteúdo tem que estar alinhado com a realidade. Lembrei de Paulo Freire, tem que estar alinhado com a liberdade. Lembrei do Miguel Arroio, tem que estar ligado com a realidade. Ah, lembrei de Sarviani, lembrei de Gadotti, por aí vai, Vasconcelos, Ilma Passos Veiga, e vai ressuscitando todo mundo na mente. Então, o objetivo, né, o conteúdo para ele ser desenvolvido, ele precisa de um objetivo que esteja ligado a essa necessidade, tem que ser verdadeiro, tem que estar ligado à necessidade, né, as carências, né, a falta do aluno, o que é que o aluno não aprendeu ainda? Então, se ele não aprendeu, está com a carência ali, está com a necessidade, né, e a expectativa do aluno, né, ele precisa ter essa expectativa e tem que estar ligado a esse processo histórico. Aí, logo, a 1 e a 2 estão corretas, o gabarito para a gente vai ser a letra C. Tá bem? E aí você responde com bastante tranquilidade, e aí só prestar atenção que a banca gosta de jogar sujo, botando umas palavrinhas diferentes, que é para confundir sua cabeça. Igual eu brinquei com realismo. Mas não estou estudando arte. Né? Como é que o negócio de realismo vai cair aqui na pedagogia? Mas o realismo aqui tem sentido de realidade, tá? Tem sentido de real, de que está na prática, na vivência do estudante. E aí a gente caminha. Na 32, né? Opa, passei direto. Aí agora vem uma questão aqui de LDB, né? Ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde por tempo prolongado, de acordo com a LDB atualizada, o que é assegurado a esse aluno? Então, nós estamos lá na sala de aula, Joãozinho caiu, precisou fazer uma cirurgia, vai ficar afastado da escola. Então, como é que o direito de Joãozinho vai ser assegurado? Na letra A, o afastamento pelo prazo de 30 dias, mediante atestado médico. Letra B, atendimento educacional durante o período de internação, conforme dispuser o regulamento do poder público na esfera de sua competência federativa. A desobrigação de todas as suas atividades educativas pelo tempo que perdurar o tratamento de saúde. Atendimento educacional durante o período de internação, em conformidade com o regulamento do poder público, independentemente da esfera de competência colaborativa, ou a desobrigação de algumas atividades educacionais durante o período em que estiver internado, seja em regime hospitalar ou domiciliar. Questão 32, bem gostosinha, para mexer com a cabeça dos tios e das tias, para encontrar a resposta. E aí? Tios e tias, né? Então, se Joãozinho caiu, fez uma cirurgia, está lá internado, está em casa com os pontos ainda, precisa se recuperar. Joãozinho vai ser afastado pelo prazo de 30 dias só? Em 30 dias, Joãozinho vai ficar bom? Não, né? Então, não é só 30 dias, que a depender do grau, da gravidade, da doença, do tratamento,
Ele não vai ficar só 30 dias. Então, a letra A já vai embora. Aí, na letra E, ele vai ser desobrigado de algumas atividades? Não, gente, o aluno ele não é desobrigado de nada. E não é de algumas, né? Ele não vai ser desobrigado, ele vai continuar com a obrigação. Ele vai precisar de um atendimento diferenciado para poder, junto com aquele processo em que ele está de tratamento, que ele possa tanto participar da vivência da escola, né, sem se afastar dela, mas também possa se recuperar, se tratar. Então, não é desobrigação de algumas atividades, nem é desobrigação de todas as suas atividades, certo? Então, a letra C e a letra E, por conta da palavra desobrigação, vai embora. O aluno ele ainda continua com as obrigações. Então, a gente fica com a letra B e fica com a letra D, tá? Então, na letra D, diz que o atendimento educacional durante o período de internação em conformidade com o regulamento do poder público, independentemente da esfera de competência federativa, independentemente, ou vai ser a B, o atendimento educacional durante o período de internação, conforme dispuser o regulamento do poder público, na esfera de sua competência federativa. Aí a gente precisa prestar atenção, né? Que tem uma pegadinha. Uma pegadinha que aí, dizer, eu vou marcar que está maior. Aqui está maior é que é a correta. Nem sempre a questão que tem um texto maior é que está correta, tá bom? Eu já vi muita gente usar essa estratégia, mas vocês não vão usar essa estratégia, não, que eu sei que vocês são inteligentes. Então, vocês vão ler a questão, tá? Então, a questão diz na D aqui, independente da esfera de competência federativa, né? Como vai ser independente, né? Não vai ser independentemente da esfera de competência. Nós temos uma competência, então vai depender dessa competência. E aí a gente precisa observar, desculpa aí o bocejo, porque alguém pensou em mim alguma coisa aí, e é que esse independente da esfera é o que vai trazer para a gente a confusão, porque a gente vai dizer, mas toda lei tem esse advérbio, professor. Mas no texto da lei nossa, não vai ter dessa forma, certo? Não é independentemente da esfera colaborativa. A gente vai ter essa dependência, né? Porque o poder público está vinculado, seja a instância municipal, seja a instância estadual, seja a instância federal. E aí a gente vai ter a ideia de que ele vai ter esse atendimento durante o período de internação, conforme dispuser o regulamento do poder público, na esfera de sua competência. Então, se o aluno está matriculado na escola municipal, lá vai ter as regras de como é que vai ser feito esse trabalho. Se ele está lá na rede estadual, lá vai ter a organização, como é que vai ser feito. E se ele está lá nos órgãos federais, numa escola federal, no IF, né, numa escola de aplicação, alguma coisa, lá vai ter todo esse direcionamento. Então, não é independentemente, vai depender, sim, da competência. Então, vai ser na esfera de sua competência. E aí, a resposta é a letra B. Alguém ficou com dúvida nessa questão? Aí, depois, ela traz uma nova questãozinha, DLDB. Veja que já caiu duas questões, né, DLDB. A próxima questão também é DLDB. Então, nós vamos para a terceira questão do LDB. E a que vem depois também é da LDB. Veja que ela adora LDB. Então, vamos lá. Recensear anualmente crianças e adolescentes em idade escolar, bem como jovens e adultos que não concluíram a respectiva etapa da educação obrigatória, de acordo com a LDB, é um encaminhamento do poder público para garantir o acesso ao quê? À educação básica, ao benefício social, ao ensino fundamental, à educação infantil ou ao ensino médio. Questão muito fácil, né? Esse recenseamento ele vai existir para garantir o quê? Por que precisa recensear? Para ter acesso à educação básica. Alguém concorda com Silvana?
Tá todo mundo com sono já. Tomem café. A gente tá já terminando, gente. É rapidinho, viu? Então, assim, para garantir, né, Silvana, a educação básica. Então, a gente vai recensear para garantir a educação básica. Lembrem sempre que na Constituição e na LDB, a obrigação do Estado com a educação obrigatória, que é o que está dito na questão, a etapa de educação obrigatória, a etapa de educação obrigatória é a educação básica. E aí vocês vão lembrar que a educação básica vai estar dividida em educação infantil, em ensino fundamental e no ensino médio. E aí lembrar que a educação infantil, né, tem a sua subdivisão da parte facultativa para a parte obrigatória. Então, lá na educação infantil, a parte obrigatória começa aos 4 anos de idade e vai até os 17 anos, que é lá no ensino médio, tá certo? E aí, lembrar dessa transição. E cuidado, certo? Com as pegadinhas de ensino fundamental, gente. Na prática, a galera divide essa história de anos iniciais e anos finais, mas o nosso ensino fundamental é de 9 anos, tá? Ensino fundamental de 9 anos. Então, cuidado, às vezes, com algumas pegadinhas para não se deixar levar, porque na prática os municípios dividem anos iniciais e anos finais. E aí a gente tem, né, essa resposta aqui, letra A. Muito tranquila, questão 33. Vamos à questão 34. Essa daqui todo mundo adora, essa questão. É uma questão nova também da LDB, certo? Que traz algumas características, né, dos textos atualizados, né, de 2025, 2024, 23, 22, 21, né? É sempre bom quando a gente for estudar, fazer aí essa triagem, né? Então, a LDB, né, ela determina que o currículo da educação básica deve ter base nacional comum, que é a BNCC, e uma parte complementar, que é a parte diversificada, de acordo com as características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. No que tange ao conteúdo do currículo do ensino fundamental, o que é que a gente vai encontrar, né, sobre isso, né? Que a prática da educação física, ela é facultativa ao aluno que não tem prole, que a exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar, desde que o tempo mínimo de exibição mensal seja de 2 horas, ou que o estudo da história e da cultura afro-indígena é obrigatório nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, públicos e privados. Né? A gente vai lembrar lá o texto da lei, que a gente vai dizer que sobre a questão da educação física, né, quem tem a escolha é quem tem prole. Quem tem prole é quem tem filhos. Então, aquele estudante que já tem filho, ele escolhe se ele vai ter a prática ou não da educação física. Mas a aula teórica ele vai precisar fazer, tá bom? Então, aqui a letra A ela vai embora, porque, né, que a prática é o aluno que não tem prole, é o aluno que tem prole. Quem tem filho é quem fica facultativo. Nós vamos ter 2 horas de exibição dos filmes nacionais como componente complementar, desde que seja uma carga horária de pelo menos 2 horas mensais, na questão 34? Vamos ter, né? Isso está posto na lei, né? E nós vamos ter que o estudo da história e da cultura afro é obrigatório, né? Afro-brasileiro e indígena é obrigatório, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, também na escola pública e na escola privada? Certamente. É uma questão super tranquila, que todo mundo lembra, e aí o gabarito e a letra é. Até aqui, as questões, veja que as questões talvez mais tranquilas para vocês, sejam as questões de LDB, que ela gosta, mas é bom também ficar atento às outras questões. Na questão 35, né, ela vai trazer, né, a ideia de currículo, só que não na ideia do Thomas Tadeu Silva, tá? Mas na ideia de Alice Cassimiro e de Elizabeth Macedo. Vocês dizem, meu Deus, mas eu não estudei, professor, essas mulheres. Como é que eu vou lembrar do que é que elas estão falando sobre o currículo? Gente, todos os teóricos, eles vão falar basicamente a mesma coisa. Alguns vão acrescentar algumas coisas e outros vão criticar outras, tá? Então, é só ficar tranquilo que vai dar para fazer.
Então, o currículo para Alice e Elizabeth Cassimiro, né? É o quê? Elizabeth Macedo, perdão. Alice Cassimiro e Elizabeth Macedo. O currículo é o quê? É o resultado de uma relação de poder sem intervenção, é o rol de conhecimentos assimilados ao longo de um período de estudos, ou seja, é um amontoado de conteúdos, certo? Os conhecimentos oficializados pelo sistema de ensino, o currículo só se restringe a isso, aos conhecimentos oficializados pelo sistema e que são trabalhados na escola? Ou é um texto que tenta redirecionar o leitor, mas que o faz apenas parcialmente? Currículo é isso, gente? Ou o currículo é a carreira que o estudante desenvolve em uma trajetória escolar? Né? Aí veja que aqui a gente tem, né, um, um monte de coisas, dizer, meu Deus, que resposta é essa, professor? Né? E aí a gente vai precisar observar e prestar bastante atenção na questão 35. É uma questão que a gente precisa observar, né? Então, o currículo, na letra A, é uma relação de poder? É, todo currículo tem uma relação de poder. Lembre que não existe currículo neutro. Então, se não é neutro, tem poder, certo? Tem uma escolha, é o professor que escolhe, é o sistema que escolhe, é a escola que determina. Então, essas relações de poder, elas estão envolvidas. Então, sem intervenção dos sujeitos envolvidos? Não, né? O currículo, a gente pensa hoje, o currículo escolar, nessa construção colaborativa, participativa, por meio da gestão democrática. Então, a letra A, ela vai embora. Que é um rol de conhecimentos assimilados ao longo de um período de estudo, ou seja, é só uma lista de conteúdos, de conhecimentos? Não, o currículo não é isso, né? Na letra E, o que é que está dizendo aí para a gente na 35, né? Que é a carreira que os estudantes desenvolvem em sua trajetória escolar. Então, o currículo vitae, né? O currículo vitae, o aluno vai ver isso, esse é o currículo da escola, isso é o que a escola está pensando? Não. Que o currículo são os conhecimentos oficializados pelo sistema de ensino, que são trabalhados na escola, ou que o currículo é um texto que tenta redirecionar o leitor, mas que o faz apenas parcialmente. O que é que vocês podem dizer sobre essa questão? Quem mais está com Roberta e Rose? Vou Eu esperar um pouquinho para acredito ver se... que Pode a falar, Silvana. alternativa C, eu acredito que é a mais coerente. Tá. Quem mais? Eu gosto quando vocês falam, vocês são professores, o professor gosta de falar, é tagarela, né? E aí, gente, quem concorda com essa questão? Quem concorda, quem concorda? Quem concorda, acorda. Estou em dúvida. Normal, Roberta, normal. É, ela foi maldosa nessa questão, viu? Mas ela acha que é a C mesmo, né? Deixa eu ver quem são, como eu digo com meus alunos, né? Deixa eu ver os nomes dos alecrim aqui, para eu começar a chamar os alecrim. Acho que os alecrim estão dormindo. Tem 10 pessoas nessa chamada, né? Camila, Cláudia, Dionéria, Fabiana, Ligiane, Roberta, Rose e Silvana, né? O que é que vocês acham, né? Qual seria aí a resposta, né, para a gente? O que é que o texto está trazendo? Eu imagino, tô brincando, viu, Rose? Eu sei que a gente tá cansado, né? Minha vida do sofressor é isso mesmo. Sofressor estuda. Olha, depois que eu sair daqui, onde eu vou estudar? Mas é a nossa vida, a vida do professor. E amanhã eu vou dar uma aula também. Mas vejam, né? Aqui, gente, a banca foi maldosa. Me desculpe vocês que marcaram a letra C, mas vocês caíram na pegadinha. É justamente isso que o examinador quer, né? O currículo da escola ele não pode ser os conhecimentos oficializados pelo sistema, tá certo?
Mas o currículo, ele é um texto que tenta redirecionar o leitor, mas que o faz apenas parcialmente. Quem está dizendo isso? Alice Cassimiro e Elizabeth Macedo. Professor, mas por que elas estão dizendo isso, né? Porque na visão delas, né, o currículo é um texto em disputa. O professor vai disputar. Você, quando está lá na escola, estamos no mês de novembro, está terminando o ano, não consegui dar todos os conteúdos que tinha que dar. Não consegui vencer o livro. Você tem que fazer o quê? Escolher o conteúdo que vai ser essencial para o próximo ano. E aí, aqui é uma disputa. Você deixa de dar todos os conteúdos para elencar um ou dois que vai ser essencial para o menino no próximo ano. E aí você fez um texto em disputa. Entramos numa relação de poder, numa negociação, certo? Que ela é aberta e reinterpretável, que não é fechado, mas que também não é neutro. Quer dizer, meu Deus do céu, tantas palavras chiques, professor, né? Mas esse quem está colocando são elas para a gente, tá? Então, o currículo ele é um texto em disputa. Principalmente nós que estamos na escola pública, nós sabemos que não dá para ensinar todos os conteúdos que estão no livro, não dá para ensinar tudo que está na BNCC, não dá para ensinar tudo que está no currículo do município, nas diretrizes do município, lá no PPP da escola, não dá para ensinar tudo. E aí o professor vai ter que fazer escolhas. Então, essas escolhas são essas disputas. Então, o currículo, na visão de Alice Cassimiro e Elizabeth, né, é um texto que tenta redirecionar o leitor. Então, o professor, quando ele faz ali o seu plano de curso, o professor faz um plano lindo, belíssimo. Aí, quando vai passando um ano, aí aquele plano vai no plano bimestral, do primeiro, segundo, terceiro, quarto bimestre, mesmo assim, às vezes a gente não consegue executar todo aquele plano de curso. Aí essas relações de disputa, essas relações de poder, né, elas se dão por essas negociações, né? Por que uma relação de poder? Porque é o professor que escolhe, o professor que é o técnico do conhecimento, é aquele que vai ver o que é necessário para o aluno, é o professor colocando para o aluno aquilo como algo importante, tá? E aí existe essa relação de poder. O aluno está nessa submissão, nesse redirecionamento do professor. E aí o professor ele precisa negociar os conteúdos para que o aluno aprenda no ano seguinte. O professor, além de fazer isso, ele vai ter que estar aberto e vai ter que fazer uma reinterpretação de todo o seu plano de curso para dar condições do aluno prosseguir nos estudos. E essa decisão não pode ser fechada, nem pode ser neutra. O professor precisa ter um posicionamento. E aí, por exemplo, não vou trabalhar verbos por quê? Eu não vou trabalhar substantivo por quê? Eu não vou trabalhar relação em poder por quê? Isso é o professor que vai fazer. E aí o gabarito, gente, é a letra D, tá? Aí foi uma pegadinha da banca, todas as outras questões estão erradas, mas aí a que traz o texto, a que traz a ideia das autoras é a letra D, que diz que o currículo é um texto que tenta redirecionar o leitor e que o faz apenas parcialmente, tá? E faz parcialmente por quê? Porque nem tudo do currículo vai ser cumprido. Tá? Nem tudo vai conseguir ser dado, até porque vocês têm que lembrar que existe o currículo oculto que a todo tempo interfere na sala de aula. A todo tempo chega um projeto, chega um visitante, chega uma feira de ciência, chega uma loucura da prefeitura para fazer isso, para fazer aquilo, as datas comemorativas que deixam o professor num turbilhão de coisa, e o currículo lá tentando andar, e o professor teve que fazer suas escolhas. E a gente tem que rir, né, Silvana? Porque essa é a realidade. E aí, por isso que a letra D é a questão mais correta. Aí vamos lá, vamos caminhar. Só falta 5 questões, acho que vocês aguentam. Essa banca é sorrateira mesmo, viu? É nada, gente. Isso é coisa de banca. A gente tem que ser mal. Tem que ser mal mesmo. Agora vem uma questão aqui bem tranquila. Professor, não defenda, ela é ruim mesmo. Não, gente, não diga isso. Vocês são melhores que ela. Uma questão de BNCC. Até que fim apareceu a Margarida, né?
A BNCC chegou aí. E aí agora talvez ela jogue sujo, que ela vai tratar de alfabetização, tá? Mas vamos ver o que é que ela botou aqui. O foco da ação pedagógica nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, de acordo com a BNCC, deve ser a alfabetização, tá? Então, pela BNCC, os nossos alecrins dourados têm que estar lendo e fluentes até o 2º ano. Que agora inventaram essa história de fluência, e eu não concordo. O Brasil ainda está no tempo de alfabetizar. De fluência a gente ainda não está, não. Nossas condições são muito precárias para isso, tá? Então, pela BNCC, o aluno tem que ler e estar fluente até o 2º ano. Isso se a pré-escola der as pré-condições da alfabetização. Porque se o menino não fez pré-escola, não teve não viu as pré-características da pré-alfabetização, ele não vai chegar lendo, né? Que aí vocês vão dizer, professor, mas como assim? Eu não estou entendendo o que você está dizendo. Vou explicar de uma forma bem simples. Na escola pública, lá na pré-escola, o professor tem que trabalhar com ludicidade, com foco no educar e no cuidar. Só que na escola privada, né, o filho da vizinha, ele vai lá, mas ele já vai aprender as letras e as sílabas. E já chega na pré-escola 2, lendo palavras monossilábicas e de sílabas. É o aluno da escola pública, quando chega, nem coordenação o bichinho tem. A gente ainda vai ter que ensinar a segurar no lápis para poder desenvolver, né? E essa é a escola pública. Então, sem essas condições, a gente não vai ter esses alunos fluentes no 2º ano. É um sonho. Pode existir? Pode. Vamos esperançar, como diz Paulo Freire, tá? E aí, deve ser a alfabetização. Então, quais as implicações desse processo, né? Então, que implicações a gente tem durante esse processo? Que os estudantes, eles não precisam conhecer o alfabeto. No 1º e no 2º ano, como está posto aqui, os alunos precisam não conhecer o alfabeto. Eles precisam conhecer o alfabeto, né? Então, dizer que não precisa, está errado, né? É uma loucura dizer que não. Alfabetizar implica trabalhar com a apropriação pelo aluno da ortografia do português do Brasil escrito, compreendendo o funcionamento fonológico da língua pelo estudante. Palavras muito pesadas, né? Que é o aluno, a apropriação pelo aluno da ortografia do português escrito, compreendendo o funcionamento fonológico da língua pelo estudante. E no 3, os gêneros propostos para leitura e escuta e produção de texto devem ser mais simples, tais como listas, bilhetes, convites, fotolegendas, dentre outros. E aí, o que é que a nossa BNCC coloca? Né? O que é que está correto aqui? Né? Se a gente já viu que o aluno precisa aprender o alfabeto, o 1 já foi embora. O 3, os nossos alunos do 1º e 2º ano vão aprender só esses gêneros textuais porque eles são mais simples? Só vão aprender esses bilhetes, convites e fotolegendas? No 1º e no 2º ano? A gente sabe que não, né? A gente sabe que não. Os alunos não vão aprender só isso aqui. Então, essa questão ela está errada também. Os nossos alunos vão conhecer também outros textos, né? Eles vão conhecer outros gêneros textuais. Claro que vamos iniciar pelos gêneros simples, mas eles vão também caminhar para os gêneros mais complexos, né? E que esses gêneros têm que estar ali ligado a essa ideia de cotidianidade, né? A gente vai ver que isso lá está posto, está colocado. E aí, veja, o que mais? Vamos aqui observando direitinho para a gente ir seguindo, né? Para a gente ir observando. Vocês, professoras que estão aqui, né? Eu estou fazendo uma explanação do que a BNCC está colocando, tá? De que a gente vai começar desses gêneros mais simples. Lá no 1º ano, quando a gente ensina, né? No 1º ano, a gente vai ensinar os gêneros mais simples ou mais complexos, pensando na prática.
Os mais simples, não é isso, Rose? A gente começa pelos mais simples. Aí agora a gente vai entender o que é que a banca está fazendo aqui. Porque ela está querendo confundir você, e o professor está tentando explicar para vocês não caírem mais nas pegadinhas dela. Todo mundo aqui já deve ter assistido a Odisseia, né? Então, não deixe essa sereia cantar nos ouvidos de vocês, e para enfeitiçar vocês e vocês errar. Isso aqui é uma sereia perigosa, safada ela, ainda por cima. Então, nessa questão 36, vocês já viram que o 1 está errado. Então, todas que têm 1, a gente vai jogar no lixo. A gente vai jogar no lixo, né? Então, a gente já viu que alfabetizar implica trabalhar com a apropriação pelo aluno da ortografia do português? Sim, o nosso aluno, porque alfabetizar está ligado à questão da leitura e da escrita, certo? Então, se a gente vai alfabetizar, ele tem que aprender a ortografia do Brasil. Ele vai compreender o funcionamento fonológico, o som da língua, ele vai compreender? Com certeza. Ele precisa saber do som para ele poder usar a regra ortográfica correta, né? Então, a gente pronuncia casa, mas casa escreve com S. Mas S-A tem som de sa. Então, seria caça? Mas por que a gente escreve casa com S e não com Z? Aí o professor vai ter que fazer todo esse trabalho fonológico para explicar o motivo, né? O porquê de fazer dessa forma e não de outra, né? Então, o 2 está correto. Então, onde tem só a 3, ele vai embora. Porque a gente já viu que a 2 está correta. Aí você pode dizer assim, mas ficou, professor, a letra A e a letra E. Sim, ficou. A letra A e a letra E. E aí a gente precisa observar se a 3 ela está correta. E aí, por isso que eu fiz uma perguntinha a vocês anterior. Quando a gente começa a ensinar no primeiro ano, a gente vai pelos gêneros mais simples ou não? Porque aqui ela lançou uma pegadinha. Ela jogou a pegadinha que os gêneros propostos para leitura escrita e produção de texto devem ser mais simples, tais como listas, bilhetes, convites e fotolegendas, dentre outros. Então, se eu estou ensinando o meu aluno, e esse aluno é do primeiro ano, né? E ele é do primeiro ano, ele precisa compreender e aprender a escrever um texto de forma mais simples. Então, a número 3, ela também está correta, tá certo? E aí você pode dizer, mas ele não tem que aprender os mais complexos, professor, o senhor não falou lá atrás? Ele tem, mas uma coisa é eu, como professor, fazer a leitura de leite de um texto mais complexo para que o meu aluno escute e desenvolva o gosto pela leitura. E uma coisa é no processo de alfabetização, de leitura e escrita, em que esse aluno é que tem que dominar, é quem tem que se apropriar. Então, nesse processo de leitura e escrita, mais especificamente da escrita, porque esse foco aqui do 3, ele foca na escrita. Então, a produção de texto deve começar pelos gêneros textuais mais simples, tais como as listas, os bilhetes, os convites, as fotolegendas, entre outros. E aí, o gabarito da gente é a letra E. Tá certo? E aí, vocês, no dia, cuidado para não se perder na seara que a banca faz. Tente sempre ler com cuidado, que é para que a gente vá no dia, chegar lá e vamos sambar com a cara dela e vamos gabaritar toda a prova de conhecimentos pedagógicos. Aí agora ela traz uma outra questão de BNCC seguida. Então, se você vai fazer para professor de anos iniciais, vocês já sabem, a safada vai perguntar sobre a alfabetização. Aí já anota aí os conteúdos, né? A sorrateira, como vocês chamaram, né? Vou ter o apelido dela agora de a sorrateira. Então, na questão 37, a BNCC assegura que o ensino de matemática nos anos iniciais de ensino fundamental deve ter compromisso com o letramento matemático. Certamente, né? Então, esse tipo de letramento é o quê? Né? Ela está perguntando para a gente o que é que ele é. Ele envolve competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, utilizando conceitos e procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas empregadas em contextos distintos, sim ou não?
ele promove o pensamento crítico e a capacidade de questionar e analisar informações matemáticas? Ou ele é definido como a memorização de fórmulas e procedimentos matemáticos sem a compreensão do seu significado? Só de você olhar, você já sabe qual é a resposta, né? Porque quando a gente vai seguindo, veja, hoje, né? Os nossos alunos, tios e tias que aqui estão, eles podem memorizar. A memorização é o canal, o método, né, que vai guiar? A gente sabe que não, né? Hoje a gente não pode ensinar para a memorização de fórmulas. É claro que inicialmente, como dirá Platão e Aristóteles, os meninos vão precisar repetir até um certo período. É para tanto que lá na pré-escola a gente canta as músicas do número 1, desenha o número 1, a gente veste a fantasia do número 1 para que eles entendam o que é o número 1, né? E a gente faz lá todo o show da Xuxa para os meninos entender as coisas direito. Brinca com eles, faz de tudo. Se pinta de palhaço, faz tudo. Para que eles compreendam. Mas, quando a gente entra no ensino fundamental, esse processo de memorização, decorar, como diriam os nossos professores, não pode decorar. Porque quando eles decoram, eles não aprendem o significado da coisa. Ele não consegue relacionar com a realidade. Ele não consegue abstrair o conteúdo. E aí, por isso que o 3 está errado. O 2, a gente vai promover o pensamento crítico? Vai, esse é o foco da educação contemporânea, esse é o foco da BNCC. E o aluno tem que ter capacidade de questionar e analisar? Tem. Se for no português, a partir da linguagem. Como é que é a matemática na linguagem? Se for lá na ciência, cientificamente. Se for lá nas ciências humanas, de forma crítica, né? Argumentativa. Então, o número 2 está correto. E ensinar matemática, o letramento matemático, ele envolve competências de raciocinar, representar, comunicar e argumentar? Envolve sim, né? Esse é o princípio da matemática. E aí o 1 e o 2 está correto, gabarito, a letra C. Gabarito, a letra C. Até aqui ela não foi malvada, não. Acho que ela escutou muito os nossos apelidos de sorrateira. Ela, não, vou me recompor, deixa eu ajeitar aqui as questões. Esse povo vai me ferrar. Aí a questão 38, né? BNCC de novo, né? Ela deixou tudo de BNCC para o final. Foi nojenta ela. Então, o compromisso da área de ciências da natureza, ao longo do ensino fundamental, de acordo com a BNCC, é com o desenvolvimento do letramento científico. Então, o letramento científico, ou seja, o letramento das ciências, né? Ele envolve a capacidade de quê? A gente vai tornar o aluno cientista, o nosso foco é criar um pequeno Einstein? Não. Vai embora essa questão. Ninguém está para criar cientista, não. Fazer comparações entre conceitos científicos exclusivamente para interpretar o mundo, exclusivamente, né? Outra palavra que você já conhece, não rola, né? Memorizar informações científicas, a gente já viu lá pela matemática que não pode ensinar a memorizar. Então já cai por terra. Compreender e interpretar o mundo, mas também de transformá-lo, apoiando-se nos aportes das ciências, ou compreender teorias, práticas e processos da investigação científica. Aí aqui eu deixo com vocês, né? Porque eu preciso ver como é que vocês estão pensando. Então a resposta é a letra D ou é a letra E? Acho que as tias duvidam, mas vamos lá. Então, o papel da educação, né, perante a BNCC, vocês têm que lembrar que a gente tem lá como plano de fundo o amigo Libânio, o Saviani, né? A gente tem o Lucchesi, a gente tem o Gadotti, e aí a educação, ela deve buscar a transformação, certo? Então, por que a letra E não seria? Porque na letra E, ela é restritiva, tá? Ela diz que apenas basta compreender teorias práticas e processos de investigação que estaria
ótimo, né? E aí é como se fosse lá um ensino tradicional. Eu apresentei a teoria, mostrei a prática, mostrei o processo, está ótimo. Como a BNCC traz a ideia de uma pedagogia crítica, a pedagogia crítica, além de eu compreender o mundo, interpretar o mundo, eu preciso transformá-lo. E eu vou transformar esse mundo como? A partir, como aqui se trata de uma questão de ciência, é claro que é pelos aportes da ciência, mas se fosse lá na linguagem, pelo conhecimento da linguagem, na matemática pela matemática, nas ciências humanas pelas ciências humanas, no ensino religioso pelo ensino religioso, tá? E aí a gente precisa lembrar disso. Logo, o nosso gabarito é a letra D de dado. Vamos à questão 39. Aí ela traz agora uma questão de humanas, né? É como eu disse, ela deixou tudo para o final. Na área de ciências humanas, aí ela fecha aqui, especificamente em geografia, tá? Apontada na BNCC para o ensino fundamental, qual é o conceito de espaço? Então, qual é o conceito de espaço, segundo a geografia? É o único conceito que deve ser trabalhado ao longo do ensino fundamental. A gente vai passar o ensino fundamental todo em trabalhando só espaço. É inseparável do conceito de tempo. E ambos precisam ser pensados articuladamente como um processo. Ou ele deve ser trabalhado com base em descrição de informações e fatos do dia a dia. O que é que vocês estão pensando aí? Né? Então, essa questão aqui deixa vocês em dúvida? Letra E, letra E. E aí, gente? Né? A gente sabe que o 1 vai embora, né? Não é o único conceito que deve ser trabalhado, tá? Aqui, né, o professor ele vai trazer uma outra questão que, na minha visão, merecia recurso, mas que não teve recurso, tá? Então, a banca, a linda, a safada, a sorrateira, né? Bagunçando aqui com a banca um pouquinho, a sorrateira, como vocês a batizaram, ela só considera para a gente, tá? Que o tempo e o espaço são conceitos indissociáveis e devem ser trabalhados como um processo. Só que ela esqueceu, né, de que no conhecimento de ciências humanas e geografia, quem é que vive no tempo e no espaço? É o homem, né? Então, é esse homem que está ali ao tempo todo manuseando o tempo e o espaço, que está convivendo, e ela esqueceu que ele deve ser trabalhado com descrição de informações e fatos do dia a dia. Então, na minha visão, o gabarito seria a letra E. Na visão da banca, ela só considerou a 2. Ela esqueceu que para ela o espaço não deve ser trabalhado com base em descrição de informações e fatos do dia a dia. Mas a gente que é professor, a gente sabe que os conteúdos de geografia, além de trabalhar os conceitos de tempo e espaço, eles trabalham com a questão do homem, que é quem está dentro do tempo e do espaço, e faz essa transformação desse tempo e desse espaço. E isso se dá por meio da descrição das informações e dos fatos que vão acontecendo, tá bom? Então, na minha visão, o gabarito seria a letra E e não a letra B. Mas a banca só considerou a letra B. E a última questão da noite, outra questão de BNCC. Veja que ela dedicou aí 5 questões à BNCC, uma questão para cada área, e aí ela focou nessa prova nas ciências humanas. Veja que a questão 40 diz, em conformidade com a BNCC, o objetivo primordial do ensino de história para a faixa do primeiro ao quinto ano é o quê? Então, qual é o objetivo primordial do ensino de história nos anos iniciais? O reconhecimento do eu, do outro e do nós,
a noção do lugar em que se vive e as dinâmicas em torno da cidade, as noções sobre vida privada e vida pública, diversidade dos povos e culturas, ou noções de cidadania, direitos e deveres, né? Essa é uma questão que ficou aí para todos nós pensarmos. O que é que vocês diriam para a gente? O que é que está por trás daí, né? Rose disse que a letra é noções de cidadania, direitos e deveres. Alguém concorda com Rose? Tem outra posição? E aí, Cláudia? A sua resposta, o seu posicionamento? Dioméria. Letra E. Então, gente, quando a gente está trabalhando lá, né, a gente está vivendo os conteúdos de história, então a BNCC ela vai estabelecer para a gente, né, que o ensino de história ele deve promover a construção da identidade pessoal e coletiva, certo? Esse é um ponto principal. Então, se a gente vai pensar na promoção dessa construção, dessa identidade pessoal e coletiva, a gente está pensando no eu, no outro e no nós, tá? Como ponto do aprendizado histórico. Professor, pois eu estava agora dizendo, não vem me dizer que ele vai falar que é o eu, o outro e nós. Porque a gente está falando do primeiro ao quinto ano, não é educação infantil. Isso. Só que aí você lembrou do eixo de aprendizagem, né? Do campo de experiência, né? Isso. Lá da educação infantil, né? Porém, nos anos iniciais, veja que ele coloca assim, do primeiro ao quinto. Então, isso. Então, do primeiro ao quinto, os conteúdos de história, eles vão buscar a promoção da construção da identidade pessoal e coletiva. Se vocês lembrarem dos livros, né? Lá no primeiro ano, por exemplo, tem um conteúdo que começa perguntando sobre ele, aí depois sobre a família, depois sobre a rua do estudante, o bairro, a cidade, aí vai aumentando as progressões, né? Que é para justamente promover a construção dessa identidade. E aí o aluno tem que se reconhecer como sujeito, aí dentro do conto de ciências humanas, ele tem, e aí no caso da história, aprender a respeitar o outro, a viver em sociedade, na diversidade, na pluralidade. E aí por isso que o objetivo primordial do ensino de história é o reconhecimento do eu, do outro e do nós. E não só a noção de lugar. A noção de lugar é um conteúdo de geografia que ele vai aprender. As noções de vida privada e vida pública é um conteúdo, um objeto de conhecimento. A diversidade dos povos e culturas são objetos de conhecimento, tá? E noções de cidadania, direitos e deveres também são objetos de conhecimento. Mas o que é objetivo é o reconhecimento do eu, do outro e do nós. Aí aqui a gente caiu na pegadinha, porque a gente relacionou o eu, o outro e o nós à educação infantil, mas esqueceu da construção frasal que ele coloca antes, do reconhecimento, tá? Essa substantivação aí, o reconhecimento. O aluno precisa reconhecer, ele precisa se reconhecer, reconhecer o outro, e aí os conteúdos de história vão fazer esse processo dentro dos anos iniciais do ensino fundamental. E aí isso vai dando progressão até o ensino médio. A gente estuda história e geografia, a gente estuda humanas justamente para isso, para que a gente se conheça o outro e conheça o nós, para que possa garantir ali o respeito, a pluralidade, a diversidade, a empatia, a sororidade, no caso das mulheres, e etc. Tá? E aí, gente, eu encerro com vocês, né? Eu encerro com vocês essas questões. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? E me desculpa as digressões, as brincadeiras, que é para a gente poder só descontrair um pouco e ver se o conteúdo chega na nossa mente de uma forma mais clara e mais tranquila. Então, tenham todos uma boa noite, um bom descanso e nos veremos em breve na próxima aula, tá bom? Até mais!